Hamas, é da personalidade dele fazer esse tipo de coisa. Então, assim acho que como mais é uma da vez... personalidade dele gostar muito de dinheiro na conta. Sim, esse é um outro ponto. A partir do momento em que todo mundo começou a depositar esperança no Trump, eu falei, isso vai dar uma merda federal. Ministros. Ufa, falei demais. Quem quer falar alguma coisa? Pavinato, veja lá, você fez um arrazoado e listou uma série de datas, fatos e pessoas que podem sim, em parte, explicar a queda das sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Por outro lado, também existe uma outra versão, que é a versão dos fatos públicos e, sobretudo, do exagero que foi cometido na medida em que se coloca um ministro da Suprema Corte de um país no mesmo rol de traficantes, de criminosos que cometem crimes de forma transnacional e que terroristas, né? Então, quer dizer, a Magnitsky. Olha lá, tá mentindo, não consegue nem falar o nome da lei. Se estivesse falando a verdade, não engasgar. Não, é difícil, a pronúncia é difícil. Ela foi voltada e pensada para um outro tipo de sanção, em que absoluto não se enquadra o ministro de uma Suprema Corte como o ministro Alexandre e tampouco ainda os seus familiares e outros membros que foram por ela sancionados. O que fica muito evidente é que, feito o contato de alguns empresários brasileiros, dada a prestação de informações do governo brasileiro para o governo americano, algumas coisas foram se desvendando. E aí acho que, sem dúvida, a ficha caiu de que não fazia o menor sentido apenar um membro da Suprema Corte. Não foi bem a ficha que caiu. O que foi que caiu? Coisas mais... coisas que fazem mais... tá mais para... Não, é igualzinho ficha. É igualzinho ficha. Se você pensar no cofre do tio Patinhas, é um cofre cheio de fichas que caíram. E a relação, os encontros havidos entre o presidente Lula e o presidente Trump com uma certa normalização das relações diplomáticas, né, fugindo um pouco daquela tensão inicial com a decretação das sanções, acho que fez, sem dúvida, o governo americano perceber que não era um grande exagero, tanto as sanções de ordem alfandegária, quanto, sobretudo, as sanções, então, via Magnitsky, aplicadas ao ministro Alexandre e a demais autoridades. Eu prefiro acreditar nessa versão institucional, até porque nós temos que acreditar nas relações diplomáticas entre países que não estão ali tendo a sua primeira página escrita. Não é? As relações entre Brasil e Estados Unidos remontam mais de 200 anos e não é um governo ou então um membro da Suprema Corte que vai ter o poder e o condão de estremecer relações tão bem assentadas como as que unem o Brasil e os Estados Unidos. Eu acredito piamente nisso e aí tem um outro elemento. Quando você não acredita mesmo, você está fazendo o jogo não. E tem um ponto que você colocou aqui mesmo, quando você leu a notícia, que achei muito importante também, que é a política interna. Os Estados Unidos viram que, em relação ao Brasil, e não só em relação ao Brasil, mas também em relação a outros países, a aplicação das sanções teve um efeito reverso. Então, houve sim um aumento da inflação interna, houve sim o desabastecimento de uma série de insumos e de produtos, e o governo americano, no momento em que começa a sentir esse tipo de problema, recua. É natural. Aliás, o Donald Trump ele é famoso por isso, não é? Toma uma medida, depois vai lá, aplica a dosimetria, vê se aquela medida foi efetiva ou não e volta atrás, acelera, recua. Essa é a forma dele negociar. A gente viu isso na Ucrânia, a gente viu isso no conflito entre Israel e Hamas. É da personalidade dele fazer esse tipo de coisa. Então, assim acho que como mais é uma da vez... personalidade dele gostar muito de dinheiro na conta. Sim, esse é um outro ponto. A partir do momento em que todo mundo começou a depositar esperança no Trump, eu falei, isso vai dar uma merda federal. Porque a história do Donald Trump não é nenhuma história bonita de se contar. E levando em consideração, como o Guilherme colocou, o Trump é famoso por isso. Ele fala uma coisa, depois faz outra. Isso tem ficado notório. A gente observa isso com muita frequência. A questão das tarifas, a questão da China, da Ucrânia, e agora essa do Brasil, que na minha visão descredibiliza o Instituto da Magnitsky por si só.
Lembrando que teve aquele evento do Ministério Público com a presença do Alexandre de Moraes, que já é uma coisa que não faz sentido nenhum, ele fez um discurso lá, e aí tinha patrocínio da Coca-Cola, de alguns bancos, e acho que até pesou isso na revogação da Magnitsky, porque teria que dar multa em todo mundo. Então, acho que esses players ali, esses donos do poder se uniram e fizeram esse embargo auricular ali junto ao Trump e o Bensent, enfim, para revogar. Agora, isso mostra perfeitamente para a gente também como é difícil essa análise entre público e privado, porque é completamente misturado. Esses donos do poder, do patrimonialismo, eles estão nos dois lados, público e privado. E eles atuam num jogo de poder que chega muito pouco para a gente sabe muito pouco. É a própria questão aqui que o Pavinato trouxe da Magnitsky, que ela tinha para nós, grande público, uma paternidade. Aparentemente não havia essa paternidade. Tanto assim, o se discutiu na época que por que ela não foi mais ministros, mais juízes? E aí o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro falaram que não, que seria um efeito didático, enfim, somente no Alexandre de Moraes, então, enfim, mas depois ficou aparenta que não era bem isso. E fica ruim para o Brasil, porque na visão do Trump, então, o Alexandre de Moraes é um ex-violador dos direitos humanos. Eu nem sabia que existia isso. Quando eu vi com esses olhos que a terra há de comer, ou o fogo, não sei se vou ser cremado, sei lá também como é que eu vou morrer, né? Como é que eu vou saber? Quando eu vi o Mike Pompeo, André Esteves e o Gilmar juntos, então. Ninguém me contou, eu vi. Eu achei muito, muito estranho. E eu comecei a desfiar esse novelo a partir daí. É claro, tudo é extraoficial, porque ninguém faz memorando de reuniões como essa. Ninguém faz memorando de reunião como essa. Mas foi tudo muito, muito estranho, tudo muito precipitado. Você acha que o Brasil pôs mais coisa na mesa, terras raras, essas coisas que estão falando? Porque pode ser que a gente saiba só daqui a anos também, né? Não tem como saber. Não dá. Até porque está tudo em sigilo nesse governo, né? Não dá para saber, tudo em sigilo. O homem vai comprar papel higiênico extra, põe em sigilo. Então fica um pouco difícil. Mas eu acho que isso foi um grande soco na boca, do estômago, daqueles que esperavam. Eu não esperava nenhuma ação efetiva do Trump, né? A revogação também. Desde o ano passado, todo mundo disse assim, não, o Trump está vindo aí, olê, olá. Eu falei assim, gente, o Trump está vindo aí. O Trump está vindo aí. O Trump está vindo aí virou a mesma história dos 72 horas no Brasil. E agora é a mesma do virou Senado. A mesma história do cara tá na conservador. É a mesma coisa. Exato. Não vai acontecer nada. São umas histórias que não levam a lugar nenhum. Aí estão perguntando aqui, você esqueceu dos irmãos Wesley. Os irmãos Wesley Safadão. Bom, o Joesley também foi para lá. O Joesley foi tratar também de Venezuela com o Trump, isso é fato, porque o Joesley, ele é o imperador da carne no mundo. Não esqueçam vocês de que ele tem negócios no mundo inteiro, inclusive na Venezuela. E o Joesley foi apresentado ao Donald Trump pelo Martin DeLuca, é por isso que ele ficou um pouco revoltado. O Martin DeLuca também foi pego de surpresa, porque o Martin DeLuca tornou-se lobista, atende que é o Lula. Atende que é o Lula. É cobrar? É cobrar. É do presídio? Deixa eu atender, eu adoro atender o telefone dos outros. Me perdoe. Ele foi pego de surpresa, porque ele tornou-se lobista do Joesley, o Martin DeLuca. Sem querer. Sem querer, querendo. Sem querer, querendo. Também, assim, caíram fichas ali e ele tornou-se lobista do Joesley junto ao Donald Trump. Mais informações? Tem mais informações, mas para mim é muito raso para eu trazer qualquer coisa dessas mais informações. Mas o fato é que um dos temores de algo como a Magnitsky cair por conta deste lobby era Lula levar o crédito. E estava indo tudo de boa até então. Mas, como eu disse, o candidato do mercado não é o Lula. O candidato do mercado, inclusive dos manda-chuvas do TSE, é Tarcísio de Freitas, e ninguém quer também benesses para o Lula, porque o Lula, ao contrário do que a maioria das pessoas imaginam, ele atrapalha o projeto de poder do STF. Isso é muito claro. O Lula gasta demais, meus queridos. O Lula gasta. Se o Lula não gastasse demais,
talvez o STF não tivesse tanto problema na vida como tem agora. E a CPMI do INSS começou a receber o sigilo telemático do empresário Daniel Vorcaro, dono. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.